Oi, gente. Sabe aquela pergunta que às vezes aperta o coração? Por que a gente insiste tanto em quem parece não nos escolher? A gente cresce ouvindo que persistir é o certo, que desistir é para quem é fraco. Mas e quando o assunto são os nossos afetos, as nossas relações? Será que essa lógica não vira uma armadilha? Pois é, a nossa reflexão de hoje parte exatamente daí. Será que desistir é sempre fraqueza? Às vezes, entender a resposta para essa pergunta pode ser libertador, sabe? Pode mudar o jeito como a gente enxerga nossos laços e, o mais importante, o nosso próprio valor. E para mergulhar nessa ideia, a gente vai pegar emprestada uma história muito antiga e muito poderosa, a parábola da Grande Ceia. Quem traz essa reflexão para a gente é o psicólogo Elie Samuel. E olha, mesmo sendo uma história de séculos, ela nunca foi tão relevante quanto agora. A história começa com um gesto lindo, de pura generosidade. Imagina só, um anfitrião organiza uma festa incrível, um banquete mesmo, e chama um monte de gente. Pessoas que, em tese, tinham tudo para querer estar ali com ele. Só que aí acontece uma coisa bem curiosa. Um por um, os convidados começam a inventar desculpas. Um comprou um terreno, o outro uns bois, um terceiro tinha acabado de casar. Parecem até motivos justos, né? Mas o fato é que ninguém foi. Todos disseram não. E aqui está o pulo do gato. A oportunidade existiu. O convite foi feito. O problema, e a parábola deixa isso bem claro, não era a falta de poder ir, era a falta de querer ir. A questão de verdade não era não posso, era não quero. Agora vamos para a parte que para mim é a mais genial da história. A atitude do anfitrião. É aqui que está a grande lição. Uma virada na trama que muita gente nem percebe, mas que muda completamente o jogo. A reação dele é o oposto do que a gente costuma fazer. Ele não fica ali implorando, gastando a energia dele tentando convencer quem já deixou claro que não está afim. Ele simplesmente não insiste em quem não quer estar ali. Fica muito clara a diferença, né? De um lado, tem esse padrão de insistir, de ficar batendo numa porta que não vai abrir, e do outro, uma atitude muito mais saudável, muito mais forte, a de redirecionar. Redirecionar o convite, a atenção, a presença. E essa é a lição que toca fundo na nossa humanidade. O anfitrião então faz algo incrível. Ele convida outras pessoas, gente que a sociedade muitas vezes deixa de lado. E são essas pessoas que aceitam o convite de coração aberto. A lição é essa. O que importa não é quem a gente idealiza, mas quem está de verdade disponível para a gente. Certo? História antiga, lição super atual. Mas como é que a gente vê esse padrão de insistir em portas fechadas no nosso dia a dia? A verdade é que, muitas vezes, a gente está colocando uma energia imensa em relações que não nos alimentam de volta. Olha só que exemplos claros. Sabe aquela amizade em que parece que só uma pessoa liga, só uma pessoa procura? Ou aquelas relações familiares em que, em vez de apoio, o que existe é desrespeito? Ou até no trabalho, quando a gente dá o sangue e não recebe o mínimo de reconhecimento? Tudo isso são sinais claros de falta de interesse, de falta de via de mão dupla. É bom a gente ser honesto com a gente mesmo sobre o nome que damos às coisas. Às vezes, o que a gente chama de paciência ou amor é, na verdade, um jeito de não lidar com a dor da rejeição. E isso acaba nos prendendo em dinâmicas que só fazem mal. Essa metáfora da porta é perfeita. Algumas portas estão fechadas por um motivo, sabe? Elas não são um teste de força, são um sinal, um aviso do tipo, ei, não é por aqui. É um convite para a gente procurar outras portas, aquelas que se abrem para nós. Então a gente entende que a saída não é só parar de insistir. O passo seguinte é começar a agir de um jeito diferente, investindo nosso tempo, nossa energia, nossa presença, com mais sabedoria, com mais cuidado com a gente mesmo. A própria fonte dessa história nos dá outros exemplos. A conexão verdadeira pode vir de onde a gente menos espera. Foi o bom samaritano, um estranho para a sociedade da época, que demonstrou compaixão. Foi para as mulheres que Jesus apareceu primeiro, quebrando todas as regras sociais. Isso é um convite para a gente olhar além do óbvio. Então, o caminho para uma vida emocional mais saudável tem duas vias, que precisam andar juntas. A primeira é ter a coragem de parar de investir onde não tem retorno. E a segunda é cultivar a sensibilidade para perceber e valorizar quem realmente quer estar na nossa vida. No fim das contas, a escolha fica muito clara. De um lado, o custo altíssimo de insistir que vai minando a nossa saúde mental. Do outro, a recompensa enorme de direcionar nossa presença para onde ela é bem-vinda, para onde ela é valorizada. Isso sim promove bem-estar. E eu quero terminar com essa reflexão. Quando a gente olha para as nossas relações, para o nosso tempo, para a nossa energia, vale a pena se perguntar onde a minha presença é celebrada e não só tolerada.
A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma mudança muito bonita e necessária.